Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário e ativa o sininho, porque você sabe que aqui tem sempre vídeo por aqui, tá bom? Mas se por acaso o YouTube não te entregar, gente, passa aqui no canal, porque a gente sempre tem vídeo por aqui. Mas vamos lá. Oi, Dani Beto, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia, espero que você também esteja bem, minha amiga. Conheci seu canal através do Facebook. Acho que ele me recomendou depois de tanto consumir os conteúdos sobre relacionamentos abusivos. Logo após identificar um e conseguir sair. Mas eu achava estranho porque sempre parecia faltar um pedaço das histórias. E depois de um tempo, quando num desses vídeos você comentou sobre ter um canal no YouTube, aí eu vim correndo procurar e passei a assistir as histórias completas. Depois disso, não teve um dia sequer que eu não tenha assistido seus vídeos. Eu aprendo muito com as histórias. Hoje a sua voz faz parte do meu dia. Além do mais, também acho muito interessante a sua história de vida, do qual você sempre conta os pedacinhos ao longo do vídeo. A história de Beto também, que você contou no canal, nossa. E através disso eu passei a querer curtir mais a presença dos meus pais, sabe? Enquanto eles estão vivos. Deve ser mesmo uma barra perder os pais tão jovens. Ai, realmente, amiga, não é fácil. Eu me identifiquei muito também com os vídeos sobre síndrome do pânico, pois eu já sofri com essa doença e você descreve exatamente o que eu passava, sem tirar nem pôr. Acho que só quem passou por isso entende. Bom, eu venho relatar uma situação que eu estou passando nesse momento. Gostaria muito que vocês escolhessem a minha história e me permitissem ser a Alice da vez. Preciso muito de conselhos. Todos os nomes já foram trocados. Tenho 27 anos, sou do centro-oeste do Brasil. Eu nasci numa família de classe baixa. Sou a caçula de 3 irmãos. Minha infância foi tranquila. Vivíamos com o básico, sem luxos. Meu pai dava o sangue para nos sustentar. Ele era um bom pai, mas um péssimo marido. Nunca respeitou minha mãe como esposa e colecionava amantes. Minha mãe descobria, mas sempre perdoava. Talvez por ela não trabalhar e não ter como sustentar a si e a 3 crianças. Ela não tinha estudos e vivia pelo marido e pelos filhos. Estava sempre estressada e nunca se realizou profissionalmente. Um grande erro de muitas mulheres, né, gente? Esquecer de você profissionalmente, né? E depois você fica aí, ó, sem saber o que fazer, né? Talvez por isso, Dani, eu nunca tenha tido vontade de ter filhos. Eu via o quanto a minha mãe sofria. Eu não queria isso pra mim. Apesar disso, quando eu cresci, eu fui muito namoradeira. Eu adorava ficar com os rapazes da escola, da igreja. Às vezes eu fugia do culto para beijar algum irmão da igreja do lado de fora. E eu me escondia de todo mundo. Depois eu voltava com a cara mais santa do mundo na hora do amém. Quando iniciei minha vida sexual, eu tomava maior cuidado para não engravidar. Sempre exigi que os meninos usassem camisinha e ninguém nunca foi contra. Namorei Jonas, que me trocou por uma outra mulher. Namorei Ricardo, que lambia o chão onde eu pisava. Ele era louco por mim, mas não soube me valorizar. Aliás, eu não soube o valorizar e o perdi. Até que comecei a namorar Augusto. Ele era tudo que eu queria num namorado, exceto por um detalhe. Ele não gostava de usar preservativo na hora H, porque ele não conseguia manter a ereção com preservativo. Eu nunca pude usar anticoncepcional por problemas de saúde, então praticávamos o coito interrompido e tabelinha. Mas um dia ele mentiu, disse que tinha ejaculado fora, mas eu senti que foi dentro. Apesar de estar teoricamente fora do meu período fértil, eu corri para tomar a pílula do dia seguinte. Passei mal e acabou que ela não fez efeito e eu engravidei. Augusto, ele até queria o filho, mas eu nunca quis ser mãe. Nunca tive paciência com criança, não me sentia capaz de cuidar de uma, de dar todo carinho e amor que uma criança merece. Eu nunca estive preparada psicologicamente para gerar um ser dentro de mim. Sem contar que estávamos os 2 desempregados na época. Optei então por pegar um empréstimo no banco, procurei uma clínica clandestina e fiz um aborto. Eu não me orgulho disso. Eu sei o que eu fiz foi muito errado.
mas eu achei que foi o melhor para fazer naquela ocasião. No entanto, até hoje, eu me pego pensando que se eu tivesse tido esse neném, a idade que ele teria hoje, se seria menino ou menina, se seria bonito, se seria inteligente, enfim, essas coisas. O tempo passou e minha relação com Augusto esfriou, até que terminamos pacificamente. Meses depois, conheci Flávio. Eu estava dentro do ônibus indo para o centro da cidade. Ele sentou ao meu lado, puxou um papo e passou o contato. E combinamos de sair naquele dia. Pouco tempo depois nos encontramos e foi tudo ótimo. A conexão foi incrível, saímos outras vezes, ficamos e decidimos namorar. Mal sabia eu que estava comprando um passaporte para o inferno. Eita, eita, eita. Nos primeiros meses de namoro, Flávio foi um lorde. Ele procurava me agradar em tudo. Ele não demonstrava ciúme. Ele era perfeito. Ele também não era fã de camisinha, mas expliquei que eu já tinha feito um aborto e que eu não queria passar por isso novamente. E ele, a contragosto, teve que acostumar a usar. Depois de uns meses, o então ótimo namorado começou a mudar. Passou a controlar todos os meus passos, o meu celular, as minhas amizades, as minhas roupas. Começou a me proibir de ter amizades e de sair sozinha. Eu não entendia por que ele tinha mudado tanto. E sempre que eu tentava terminar o relacionamento, ele se vitimizava. Chorava, dizia que sem mim não poderia viver. Eu me sentia culpada e responsável pela felicidade dele. E eu acabava voltando. Até que as brigas começaram a ficar sérias. Então ele começou a quebrar as coisas, gritar segurando forte meu braço, fazer ameaças e eu comecei a ficar com medo. Decidi pôr um fim definitivo na relação. Ele não aceitava o fim, começou a se e dizer que ia tomar remédios para ir de arrasta. Vocês entenderam, né? Depois ele ligava me ameaçando, caso eu não voltasse para ele. Eu disse então que eu ia denunciá-lo à polícia por perseguição. E ele falou que se eu fizesse isso, ele ia me denunciar por eu ter feito um aborto. Que eu era uma criminosa. O pior é que ele tem as provas para isso, pois ele me gravou no dia que eu expliquei para ele sobre o procedimento. Resolvi então sair de casa e sumir. Abandonei meu emprego, troquei de número, me mudei de cidade e nunca mais falei com ele. Isso faz 2 meses. Vim morar na casa de uma amiga, mas eu queria muito voltar para minha casa. Porém, eu tenho medo dele fazer algo comigo, ou me denunciar. Me imagino chegando na cadeia e outras detentas perguntando por que você está aqui e eu respondendo porque confiei em homem 2 vezes. Uma que o cara gozou fora e uma que o cara ia guardar segredo. Enfim, eu não sei o que fazer. Vender a casa e comprar outra ou morar com parentes não é uma opção. Estou morando de favor, longe da minha família e dos meus amigos. Flávio ainda me persegue virtualmente através de fakes e telefones. Ele se mostrou um louco e eu não quero virar estatística, pois sabemos que acontece com muitas mulheres, cujo ex não aceita o fim. Basta ligar a TV. Mas também não acho justo eu ter a minha liberdade, interrompida. Eu não posso ter o direito de ir e vir. Estou depressiva e só consigo chorar. Me dê uma luz. Olha, Alice, assim, não concordo, com o que você fez. Eu também acho que é errado, mas eu também não acho que você vai ser presa por causa disso, não, amiga. Porque tem homem aí que mata mulher e tá soltinho da vida, né? Tem gente que atropela, a gente tá soltinho da vida. Então, assim, mesmo que ele tenha provas contra você, seja lá o que for, sabe? Arranja um bom advogado, se for o caso, e eu duvido que você vai ser presa por causa disso. Não acredito que você seja presa por causa disso. Porém, eu teria medo desse psicopata, né? Dele fazer algo comigo. Então, eu também aproveitaria já o advogado e pediria já, ou então iria na delegacia pedir uma medida protetiva contra ele e já contaria talvez que eu estivesse sendo chantageada por ele. E já contaria também que ele já falou que ia estar, que vai fazer acontecer com você. Então, assim, gente, não baixa a cabeça para esses homens.
não abaixa a cabeça, porque se você abaixar a cabeça, ele vai pular em cima de você e vai fazer você de gato e sapato, tá? Então, assim, como eu disse pra você, não acho legal, né, a pessoa engravidar e achar que o método anticoncepcional é fazer um aborto. Não acho isso legal, mas aconteceu, você fez, não tem como mudar isso, tá? Não sou eu que vou ficar aqui te dando lição de moral. Agora, o cara ficar te fazendo chantagem por causa disso, eu acho ele ainda pior que você. Porque assim, eu acho muito chato, cara, quando a gente conta algo pra alguém em segredo e essa pessoa vem usar isso contra você próprio pra fazer chantagem com você. Principalmente esse aí, que começa a falar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai, né, que se você não ficar com ele vai acabar com a vida dele. Sinceramente, olha, igual eu te falei, eu tenho contado vários casos no Instagram, quem não me segue lá, @DaniDelanos, são histórias bem diferentes das daqui, né, histórias realmente de fêminis, que temos muitas. Eu acho que a primeira coisa que nós mulheres temos que aprender, mesmo que muita gente fale, mas não funciona, mas isso, mas aquilo, é denunciar esse tipo de bandido, né? Denunciar esse chantagista. Então, denuncie, peça uma medida protetiva, faça tudo o que você tem direito. Talvez, se você está se sentindo muito ameaçada, talvez seja até melhor você ficar mais um tempo aí na casa da sua amiga, né? Se você acha que pode voltar para casa, eu não sei se você não falou aqui se mora sozinha, mas muito cuidado, assim, porque realmente esses homens, eles não estão para brincadeira, gente. A gente tem que levar muito a sério o tipo de ameaça que eles fazem. Só que você também não tem que fazer isso sozinha. Você pode ir na polícia, você pode denunciar e faça isso. Isso é muito importante, tá? E não deixa que esse tipo de pessoa realmente, sabe, chantageie vocês, não. Olha, gente, a gente pode estar... Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Igual eu já falei pra vocês, eu não sou a pessoa mais certa do mundo, não. Também já fiz coisas erradas. Vivo falando pra você. Também já fiz coisas erradas. Mas já me chantagearam também, tá? Vou falar logo. E assim, vai em frente. Porque mesmo que eu tomei decisões erradas na minha vida, tá? Foram minhas escolhas. E eu sempre falo, eu sou muito mulher para segurar os meus BOs. Então, assim, já tomei decisões erradas, já fiz coisas que talvez eu não deveria ter feito, mas naquele momento eu também achei que era coisa que eu deveria fazer, entendeu? Então, assim, eu sou humana, igual a vocês. Eu errei tentando acertar. Ninguém erra querendo errar, gente. Ninguém fala, eu vou fazer isso porque vai dar tudo errado e eu vou fazer. Não. Você faz porque você pensa assim, eu vou fazer isso porque vai dar certo, vai ser assim, assim, assado. Então você faz, então a gente erra tentando acertar, né? Só que assim, eu sempre fui mulher para segurar os meus BO. Então, seja mulher para segurar os seus BO também, sabe? Antes que ele vá na delegacia falar alguma coisa que, sinceramente, eu nem sei se isso aí daria cadeia pra você, pra te falar a verdade, até porque já passou muito tempo e cadeia aquela coisa, né? Tem que pegar em flagrante, tem que não sei o quê. Talvez você poderia até responder por alguma coisa. Olha, sinceramente, eu não sei, gente. Alguma advogada aí que estiver assistindo, até deixa aí pra ela. Não faço ideia. Mas eu já iria na frente e já falaria, olha, esse cara tá me... Sabe, esse cara tá me chantageando, tá falando isso, me manda mensagem, guarde todas as mensagens que esse boçal deve estar te mandando e entregue tudo na delegacia, porque ele sim pode ser preso por essas coisas, sabe? Então, não tenham medo. Quando vocês fizerem alguma coisa, mesmo que seja uma coisa que talvez não seja 100% correta, que não seja algo, né,
a partir do momento que a gente faz, a gente tem que saber segurar aquilo, tá? A partir do momento que a gente toma certas decisões da nossa vida, a gente tem que saber segurar essas decisões. E eu sempre falo isso para os meus filhos. Não importa o que vocês fizerem, certo ou errado, o que for. Mas se vocês fizeram, vocês vão ter que segurar esse BO. Não adianta eu chegar aqui na internet, né? Falar um monte de coisa, depois alguém vir e eu não segurar, falar, ai, não... Né? Ou falar, ai, nossa, eu fui hackeada, não fui eu que falei isso. Hoje existe muito isso, né? Ah, eu fui hackeada, não fui eu que falei. Ou não fui eu que... Não é isso que eu quis dizer. Não... Então, Alice, bola pra frente, amiga. Bola pra frente. Você não vai deixar de viver a sua vida por causa de um homem, né? Igual eu te falei, eu teria muito mais medo aí, talvez, desse louco fazer alguma coisa comigo do que da chantagem aí. Porque a chantagem eu caguei pra ele, tá? Então, assim, vá na delegacia, peça uma medida protetiva, dê uma queixa desse maluco e vai viver sua vida, mulher. Tá bom? Eu acho isso. Vocês, o que vocês diriam pra ela? Deixa aí nos comentários, porque ela precisa de conselhos, segundo ela. E nós estamos aqui pra isso. Um beijo, Alice, no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.